Vamos conectar, porque conexões mudam o mundo. Eu sou Marilúcia. Eu sou Isabelle. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui conosco, é produtor rural, casado, pai de 2 filhos, dono das fazendas Cotrim da Alessandro, diretor-presidente do Conselho das Matas de Minas, consultor da ILE, sócio fundador da Escange e proprietário do Café da Mário. Sérgio D'Alessandro, seja muito bem-vindo. Tá. Muito obrigado, Sérgio, Marilúcia, é uma honra Isabel. estar com você aqui hoje. Para nós é um motivo de muita alegria. Fique à vontade. Para mim também muito obrigado pela oportunidade de estar comunicando um pouco da região das Matas de Minas, né, e das ações que a gente vem cooperando junto com outros atores para o desenvolvimento da região. Hoje a região das Matas de Minas é a segunda região do estado em área e em produção, né, e em empregabilidade também devido ao relevo montanhoso. E a gente tem esse café, nossa mola mestra da região aqui. Vamos conhecer um pouquinho sobre você, não é, Sérgio? Às vezes a gente conhece bastante sobre o presidente da região Matas de Minas, mas o que é o Sérgio D'Alessandro? Conta um pouquinho da sua história. Sim, eu sou de Moimirim, né? Minha mãe é de Moimirim, meu pai é um imigrante italiano. Eles começaram a plantar café na década de 70, mas na verdade de 66, quando a minha mãe herdou uma propriedade, a família Cotrim, e meu pai então começou a plantar café quando o IBC começou a trabalhar as boas práticas de produção, né? Saindo dos plantios de morro abaixo para os plantios em nível, né? Enfim, isso foi essa trajetória toda. Eu fui fazer agronomia na Universidade Federal de Viçosa e para voltar para trabalhar com café. Meu pai morreu ainda precocemente, eu tinha 20 anos, assumi a propriedade com 20 anos, já trabalhava lá na propriedade, e a gente começou a trabalhar sempre com foco na qualidade, ligado aos sindicatos dos produtores, né? Também ligada, e em 2000 a região começou a ganhar prêmios, entre eles foi o CUP, a dona Cecília, o CUP, que foi muito importante para a região Matas de Minas, e nós fundamos então a Escange, a Associação de Cafés Especiais, né, que tem até hoje já, né, mais de 20 anos, com produtores que tinham a mesma ideologia que na época era produzir café de qualidade, né, e que ainda se falava muito nas commodities, né, e foi nesse período, 2000, foi um ano muito importante para o Brasil e não foi diferente para a gente, né, da região das Matas, quando o Brasil começou a comunicar que tinha vários Brasils dentro do Brasil, né, ou seja, o mundo lá fora conhecia o Brasil como produtor de commodity, quando fala em commodity é bolsa, é comum, e a gente pensou, nós somos diferenciados. Bom, foi isso que aconteceu, nós da fazenda Cotrim da Alessandro, que une os, né, eu digo que une a parte conservadora tradicional, né, do Cotrim, com a parte inovadora do meu pai. Fala inovadora porque saiu sozinho lá do sul da Itália, um local que eu visitei agora há pouco tempo, cruzou o oceano sozinho, Deus, e chegou aqui em Moimirim, porque passava dificuldade de segunda pós-guerra. Começou a plantar café, enfim, primeiro com comércio, depois plantar café, né, já usando a tecnologia que o próprio governo nos propiciou nesse início de ciclo, né. E a fazenda hoje, já sou a 4ª geração, eu estou preparando para a 5ª geração, que são os meus filhos, né, que vão me suceder de uma forma diferente, né, meu pai lá trabalhando, eu já engenheiro agrônomo, e eles no novo modelo que a gente... Tecnologia, inovação, essa nova cara aí do mercado. Fala para nós, você está falando das boas práticas, né? Uhum. O que essas boas práticas da nossa região Matas de Minas e Caparaó têm feito de repercussão no mercado do café? Bem, região Matas de Minas, né, que eu sou atual coordenador do conselho, né, é um conselho de 2º nível, então está presente várias entidades, associações, cooperativas, né, bom, e outras entidades. Tem 3 pilares, a nossa marca, né, essa simbologia, ela representa 3 pilares, que é a qualidade artesanal, essa qualidade feita pelas mãos, separando os microlotes, né, entendendo o conceito de fruto maduro, a maior expressão da qualidade, né? Isso é internalizar isso é importante para a gente. É como um fruto mesmo. Você pega um fruto maduro, ele é doce. Se for um fruto verde, ele aperta a minha boca com uma banana verde ou um caqui verde. E o café especial é de origem de um fruto maduro, ou seja, eu vou torrar corretamente, vou degustar sem açúcar, porque ele já é naturalmente doce, né? Então, qualidade artesanal, a sustentabilidade natural, ou seja, produzir café, mas dentro de um protocolo de boas práticas socioambientais, né, esse respeito ao ambiente de produção, né, e o desenvolvimento coletivo, né, essa foi são os pilares, né, porque nós
às vezes não percebemos, mas o nosso povo é coletivo. Com toda a individualidade que a gente tem, é natural do ser humano, mas a gente agrupa com facilidade, né? Assim, você faz um evento e dá 500 pessoas, um impós dá 1000, né? Então isso é uma forma coletiva de trabalhar. E é isso que a gente comunica, né, com o mercado, que além da qualidade, nós temos esses pilares. Então, falar de parceria é muito importante, né? É verdade. Nós vimos ali seu filho, né, com os cafés. Uhum. Eu queria que você complementasse qual o cenário, né, das pessoas que estão comprando esse café. Nós estamos aqui com essa imagem. Sim. E aí eu queria falar que evento é esse, como que é esse café entrando nesse mercado direto? Sim, esse é um projeto da nossa fazenda, Coutinho da Alessandra, né? Além de faz volume para ilha, eu já vendo para ilha há 20 anos, né? Volume de cafés finos. E agora a gente conectando com cafeterias. Aí identificamos a Luca Café, que é a primeira cafeteria de cafés especiais do Brasil, fica em Curitiba, da George e Luiz, são amigos já há muitos anos, e compraram um café nosso com selo, né, de origem região Mata de Minas. E teve um evento em Curitiba, promovido num shopping lá, uma empresa que só trabalhava com vinhos, né, chama Empório Cabeças, e hoje começou a trabalhar comunicando ao público que não existe um café só, existem cafés diferentes, em regiões diferentes, com processamentos diferentes. E eu fiz questão que o Mário e o Matheus, né, fossem comigo, para poder, mais a Simone, para a gente poder estar comunicando. Então nós ficamos o dia todo servindo café para o público, comunicando no público como é a vida de um produtor rural, ou seja, como a gente na Fazenda Coutinho da Alessandra trabalhamos, né, nossa missão, os nossos valores, né, a região Matas de Minas também, fazendo o cup, né, degustando com o público presente, que se cadastrou para os eventos que aconteceram em paralelo, né, e para eles também, assim, perceberem essa novidade, né? Perceberem essa conexão. E foi maravilhoso. O nosso standzinho, guichezinho, né, foi o mais movimentado nessa modelo, porque eu acho que estavam nós três lá e acho que eles perceberam esse modelo sucessório, então que eles se aproximavam para não só falar de café, mas conhecer um pouquinho da história, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa relação sucessória, né? Porque você contou um pouquinho sobre a sua história e você falou que passou, né? A verdade foi que a vida forçou a sua sucessão, infelizmente, né? Mas agora você está passando de pouquinho para os filhos. Conta um pouquinho sobre a visão deles, sobre o mercado. Como que é essa relação? Isso mesmo, Isabela. A gente percebe na percepção nossa perante aos filhos de produtores e produtoras, né, é que o modelo não pode ser o mesmo que eu fui. Meu pai, na época do trabalho, né, morreu trabalhando, coitado. Eu já fiz agronomia, já trouxe um modelo de mais tecnológico, de trazer a academia para dentro, né, as informações. Eu percebo que eles, essa geração, não é muito da botina no barro, né, mas o café torrado, eu percebi, com o café torrado começou a conectar esses jovens, né, ao processo de produção. Porque não existe o café torrado se não existir o café verde. E tem que existir a fazenda e o processo de produção. Né? Então eu comecei a perceber. E o público hoje está, e os jovens estão bebendo café. E são jovens exigentes pela própria, né, são exigentes. Eles não bebem qualquer café hoje, né? E querem conhecer a fundo, ou seja, a geração nova de nós temos que mostrar, ou seja, não é só falar, é mostrar como aquilo acontece, né? E foi nesse intuito que eu percebi eles e também os jovens que trabalham na Luca Café, são todos jovens, estudantes, né? Que estão conectados com isso, mas que conhecem a fundo o café. Às vezes conhecem mais que a gente, que está a vida toda. A verdade é que a conexão, eles estão buscando não só um paladar mais aguçado, né? Isso, claro, o consumidor está ficando muito assim, tendo uma cultura de paladar mais aguçado. Mas eles querem saber como é, né? Exatamente. Como é esse processo artesanal. Exatamente. Como é o processo, como ele se dá, né? E se ele é sustentável, é muito importante a palavra, né? A sustentabilidade, né? A parte, enfim, é um modelo bem diferente. Nós produtores temos que estar preparados. Nós na região das Matas de Minas, nos nossos projetos, temos que começar a ter projetos com os nossos parceiros para poder trabalhar o processo de sucessão, né? Então, em sua concepção, você acredita que ainda precisamos melhorar a nossa imagem no mercado nacional e internacional? Sim, precisamos melhorar muito a nossa imagem. A região, ela era desconhecida do ponto de vista da qualidade, né? Tem umas histórias de café de baixa qualidade, eu prefiro não comentar sobre isso. É melhor falar que a região era desconhecida. Sim. E nós começamos a aparecer nesse contexto por volta dos anos 2000, como a gente já até comentou, foi um ano importante que
para o Brasil, que o Brasil começou a mostrar as regiões, né? O estado de Minas se dividiu em regiões produtoras, dentre elas a região das Matas de Minas. Isso deu um up muito grande aqui na região, né? Deu um up muito grande, região. Saiu muito café fino daqui e ia para outras regiões e nós perdemos a nossa identidade, né? Ou seja, hoje muito menos ainda tem isso, mas muito menos. Ou seja, então se a gente perde a identidade, nunca vão ser reconhecidos. Uma das propostas da indicação geográfica, uma das ferramentas da nossa indicação geográfica é o selo de origem controlada, né? Ou seja, que eu mandar com selo lá, eles conhecem quem é o produtor, de onde vem, né? E logicamente vão demandar, né, café dos traders mesmo para comprar café daquela região que tem qualidade artesanal, sustentabilidade natural, desenvolvimento coletivo, né? É isso que a gente veicula. Então, mas a imagem ainda precisa de melhorar muito, porque isso está ainda... A região das Matas tem 36 mil propriedades agrícolas, 80% até 20 hectares. Se a gente considerar meieiros, parceiros, vai para mais de 100 mil. Né? Nossa, então é um desafio muito grande, é uma meia dúzia de pessoas que está levando essa imagem. Né? É verdade. Mas nós precisamos transcrever isso para todos os... Né? Todo mundo tem que seguir alguns protocolos, esse é o desafio mesmo da imagem, de estar comunicando isso. Né? E a produção, na verdade, a produção em massa, ela existe mesmo, porque a gente precisa do commodity para a gente pagar, né, os custos de propriedade, ter ali uma renda que você sabe que vai ser fixa em um período, mas nós também temos muito produtores com microlotes fantásticos que têm uma característica de qualidade, com grãos assim, inusitados, né, com sabores fantásticos, aromas. Exatamente, a gente tem a pirâmide da qualidade, as propriedades produzem café desde o café normal até o café de altíssima qualidade, que são os microlotes, né? Isso. O percentual varia de produtor, de localidade, né? Vamos dizer assim, dentro da região da Mata de Minas, mas precisamos às vezes pessoas estão com joias raras nas mãos e não têm conhecimento, né? E às vezes jogam ele na vala comum, ou seja, cai junto de um blend comercial e vai embora. Então, perde dinheiro, né? Perde dinheiro para todo mundo, para o município, para o produtor e para todo mundo. E em paralelo a isso também, nós temos que fazer esses cafés finos, mas tem um processo de gestão, de governança também, para entender, para não deixar a vaidade sobrepor aos custos de produção para produzir isso. Então, isso é verdade. Então, é todo um contexto de informações, né? De informações que... E hoje nós temos mecanismos, né, que geram esse tipo de informação, sim, né? Sim. Programas como o Sebrae do Campo, o Senar, a TIG e outros que existem aí, capacitando nossos produtores e produtoras, né, para isso. Enfim. Evoluímos bastante, a região que não tinha, né, grupos hoje, só o Senar tem mais de 200 propriedades assistidas, o Educampo nós já somos 80, eu faço parte, mas no universo 36 mil, ainda é pouco e precisamos de maximizar isso, né? É verdade. Pela sua visão, você sendo agora presidente, né, do Conselho das Matas de Minas, estando aqui em Manhuaçu, qual que é o impacto de Manhuaçu como cidade, né, polo, para o resto da região? Sim, Manhuaçu é o maior município hoje da região das Matas. A região das Matas tem cerca de 300 mil hectares em café. São 64 municípios, né, aqui na região do leste de Minas. Quando a gente fala em Matas de Minas, a gente fala na parte da Zona da Mata, parte do Rio Doce. Sim. Em café, o IMA dividiu o estado em 2000 em 4 regiões e nós somos conhecidos em café como região das Matas de Minas. Manhuaçu é o maior polo, não só de produção, cerca de 22 mil hectares, desses 300 é bastante, né? Coisa. É quase 10, cerca de 8% da área de café da região das Matas, com 64 municípios. Pega aqui, vai lá perto de Caratinga, depois Viçosa, Araponga, Caparaó, Lajinhos, é uma grande área. Interessante, quando nós fizemos esse mapa, percebeu que os municípios são contínuos, né? Eles são contínuos, há uma continuidade entre eles, né? É bem interessante não isso. Tem divisões, não tem divisão. Assim, visíveis. Você sai de município para outras rodovias e o café continua, né? Da mesma forma, né? Aquele tapete, né? Manhuaçu tem uma importância muito grande na área de produção, mas na parte de desenvolvimento de tecnologia, ou seja, a transferência tecnológica, né? Ou seja, quando a gente sai desse polo de Manhuaçu, onde tem empresas de assistência técnica, governamentais, seja privadas, ou as próprias revendas que fazem o seu papel, né? Ou seja, são vários atores, a gente percebe que o nível tecnológico ele começa a diminuir, né? Então é um desafio assim de estar abranger inovação, tecnologia. Porque é muito comum assim, estar na universidade, está aqui, a Universidade de Viçosa está próxima da gente, 200 quilômetros, mas as pesquisas às vezes ficam nas prateleiras das bibliotecas, né? Elas não chegam até o produtor rural. A transferência de tecnologia hoje é um grande desafio dos pesquisadores. E grande parte, a gente tem ainda alguns grupos, né, de
de pesquisadores, de teóricos, fala-se muito de teoria e a maioria dos produtores fazem isso na prática, mesmo que seja, né, em menor escalão, fazem isso e não sabem que estão praticando uma teoria que é estudada, né, que tem vários padrões aí, várias histórias. Empiricamente mesmo, eles fazem de cultural. Né? É cultural, é empírico, é um dom, né? Que a pessoa tem, mas a distância entre o produtor, às vezes o pesquisador é grande, né? Acho que eles têm que vir aqui e ver qual que é a demanda do produtor, ou seja, o que está faltando para você melhorar o seu processo produtivo numa atividade. Isso, então vamos estudar. Uma dica aí, né, para a gente buscar isso como uma discussão, uma conexão, né? Isso. Trazer mais pesquisadores para mais pertinho do empirismo, né? Da cultura, do campo, né? Quando a gente fala de gestão, a gente fala de teoria, na parte de gestão de administração, a gente sabe que sustentabilidade é um envolvimento entre a parte econômica, financeira, entre o meio ambiente e entre todas as pessoas, a sociedade como um todo. O que você pode falar como consultor para trazer um pouquinho dessa relação de sustentabilidade para a cafeicultura hoje para os produtores? O mundo hoje busca sustentabilidade, ou seja, hoje não é só a qualidade, né? A qualidade passa a ser uma premissa dentro de um processo produtivo, né? Para ser café, mais ou menos tem que ser 80 pontos, pronto, não tem, né? Bom, o que nós temos além disso, né? A região Mata de Minas, quase 30% de Mata Atlântica preservada, né? Nascentes, muita água, muita montanha. A preservação, não só preservar, mas mostrar, ou seja, mostrar, né? O que faz, né? O que está fazendo? Seja, a gente fala que em cima tem argumento com os números, ou seja, eu vou mostrar isso. E essa geração nova, quando nós começamos a falar de sucessão, eles buscam isso, não é só o discurso, não, você tem que estar na prática, né? Então, acho que a região Mata de Minas tem um potencial muito grande, porque nós somos autênticos, né? Tem um consultor, que foi o consultor que idealizou essa marca, ele falou, vocês não sabem o que tem na mão, isso é autêntico, é verdadeiro, quando vocês entram na região, vocês percebem isso, né? Não precisa de forçar. Né? Tudo naturalmente. É natural, né? E nós temos que deixar um pouco essa cultura de mineiro mais recaído, né? Mais retraído, e estar comunicando, né? Esse valor que nós temos. É um valor cultural. É bom a gente fazer uma imagem, né, sobre isso. Não é só produzir café, né? Nós não estamos somente produzindo café. Nós estamos produzindo uma cultura, uma história, um mercado que é marcante, né, para o mundo. É verdade. Nós estamos trazendo economia, sociedade, enfim. E o turismo, né? O turismo. Minas ficou entre os 10 lugares mais acolhedores do mundo, né? E isso trouxe uma visibilidade muito grande aqui para a nossa área. E a nossa área é de café, né? Então é muito importante que isso seja anexado aí à conversa do turismo, né? Exatamente. Essa questão do turismo, a gente tem uma aptidão grande, Mário já trabalha com isso há muitos anos, né? E hoje a gente está vendo um turismo regional, né? É verdade. Que nós não víamos isso há 5 anos atrás, de cafeterias nas fazendas, né? Restaurantes nas fazendas, né? Na área rural, e nós indo lá frequentar. Então, as pessoas estão tendo prazer em visitar a região. Exatamente. Moradores da mesma região. Muitos lugares lindos, né? Nossa, nós somos ricos demais. Incontáveis. É verdade. Serginho, você está no conselho da região das Matas de Minas. Eu queria que você falasse para nós o que você vê como valor. O que é ser presidente deste conselho tão grandioso? É uma oportunidade grande estar comunicando. O conselho foi criado há cerca de 8 anos atrás, quando o Sebrae em Minas Gerais, tem uma gratidão muito grande por ele, identificou que não tinha uma governança, né? Ou seja, existiam vários atores, que são as cooperativas, associações, sindicatos, né? Autônomos, mas não tinha uma entidade que agrupasse esses atores, né? Para comunicar a região Mata de Minas. Conectasse tudo isso, né? Realmente. Ou seja, se o governo do estado de Minas Gerais ligasse para falar, eu quero um representante da região da Mata de Minas aqui na Câmara de Café. Nós não tínhamos, hoje a gente tem uma cadeira, eu até faço parte da cadeira, então a gente começou a ocupar essas lacunas do ponto de vista de governança mesmo, né? E começou a fazer benchmark com outras regiões. Hoje nós falamos de igualdade com regiões do Cerrado, da Mantiqueira, do Norte Pioneiro. Nós temos um grupo nacional hoje de governança de café, né? Então é bacana que os pleitos passam a ser do Brasil, não só daqui, né? Verdade. A gente percebe também que tem muitas peculiaridades, né, de governança nessas regiões similares às nossas também.
Mas ser presidente, hoje eu colaborei já há alguns anos, né? Já tiveram outros presidentes, mas ser presidente primeiro é uma grande honra e uma oportunidade também de a gente estar comunicando essa região. Como eu fiz lá em Curitiba. Lá em Curitiba eu fui falar da minha fazenda, fui falar um pouquinho, mas falei da região também, né? Aliás, primeiro eu falo da região. Acho que é bacana a gente ir na região. Primeiro tem que situar onde eu estou. Eu estou na região das Matas de Minas. Ela é a segunda região do estado de Minas em área, em produção. Depois a gente fala, nós como integrante, né? Seja fazenda, ou seja, né? Ou seja, vocês como programa, né? Conecta. Isso é bacana, né? De estar falando. Acho que isso mostra a verdadeira governança nos seus 4 pilares, né? Da equidade, transparência, né? Assim, eu acho isso, incorporar esse conceito de governança, a governança corporativa é muito importante para nós, né? Não, com certeza, ainda mais para uma região tão rica, né? Que tem tantos produtores. E fica aí um convite para os produtores virem conhecer a região Matas de Minas. E a gente deixa aqui também uma pergunta, né? Qual que é a importância do conselho para os cafeicultores? Como que os cafeicultores podem buscar a parceria do conselho? Ótimo. O conselho fica localizado em Manhuaçu, nós temos secretária executiva, né? É o conselho que, dentre várias ações institucionais, mas dentre elas o que mais chama a atenção dos produtores é o selo de origem controlado. O selo é uma ferramenta, mas ele tem que existir um selo num café para conectar o produtor e a sua região ao mundo, não é assim, né? Imagina se o consumidor, ao que chegar numa cafeteria, está sentado, ele clica no QR Code e abre fotos, história, site, vídeo, né? Enfim, dá segurança, dá é a verdadeira rastreabilidade, a segurança alimentar, né? Assim, né? Verdade. Fecha, né, o negócio. Bom, o conselho é a instituição, né, que detém a marca Região Matas e que dá esse certificado de origem, né? Quando a gente fala em certificação, eu tenho URS, eu tenho Reforce, eu tenho um certificado, são certificação de processo, né? Dada por a auditoria externa, empresas externas. Bom, o selo de origem é dado por uma entidade da região, que no nosso caso é o Conselho das Entidades do Café das Matas de Minas. Então, realmente é um convite, um desafio para esses cafeicultores, né, que estão nos ouvindo, conhecer o Conselho, né? O custo é muito pequeno, pequeno, para colocar um selo, né, de origem no seu saquinho de café ou no seu café torrado e está comunicando não só a sua história, e é uma oportunidade, né? Ou seja, é uma plataforma, né, que é fácil, que é uma plataforma que conecta, né? Eu como produtor não teria condições de ter uma plataforma da fazenda. Isso custa caro para estar no ar ali, e o conselho tem e dá essa oportunidade, né, e todos os produtores da região que estão nesses municípios, 64 municípios, eles podem e devem, né? E são muito bem-vindos ao conselho da Conselho das Matas de Minas. Convite, né, Maria Lúcia? A gente faz um convite para os produtores que estão nos assistindo, né, que está participando como telespectador, e a gente convida para buscar conhecer um pouquinho mais sobre a região das Matas de Minas, sobre o conselho, né, fazer um cadastro. É muito fácil, você é muito bem-vindo, né? Não tem um bicho de 7 cabeças, você chega lá, uma secretária maravilhosa, com um coração boníssimo para te receber, eu conheço pessoalmente. Então, assim, ele vai ser recebido de portas abertas, né? De braços abertos. Isso. Serginho, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. A gente poderia aqui ficar horas, que o papo está muito bom, mas a gente vai fazer a segunda parte lá na sua fazenda, né? Sim, bom. A gente teve aqui uma ideia lançada aqui, a gente se convidou para fazer o próximo na sua fazenda, debaixo do Jequitibá. Isso, tomando café, né? Exato, tomando café. E comendo brojo melado. Ai, que delícia. Estilo mineiro mesmo. Para provar que nós temos o motivo de sermos reconhecidos como o povo mais acolhedor, né? Entre dos 10 acolhedores do mundo. Que é outra característica nossa. Esse verdade. acolhimento mineiro, né? Assim, né? Mineiro é acolhedor. É outra característica. A gente não, às vezes é nossa, a gente não percebe. Mas quem vende... Onde a gente vai, qualquer fazenda, qualquer produtor, o acolhimento é sempre satisfatório. É verdade. Nós tivemos alguns visitantes de fora, eles ficaram assim, maravilhados, de Goiás, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. E eles falaram assim, minha família precisa vir para sentir esse amor. Eu fiquei muito tocada. Sim, sim. Fiquei muito tocada e dar o nosso carinho para todos esses visitantes que têm vindo aqui, né? Mas aí a gente tem um quadro que se chama Sérgio Sem Filtro. Nós queremos agora, a nova geração fala muito de sucesso, né? Hoje eles estão procurando o que é sucesso. Eu queria que você falasse sem filtro, do seu coração para o coração das pessoas que estão nos ouvindo, qual que é a receita do sucesso para você?
A receita do sucesso primeiro é trabalho. Eu acho que eu nasci no trabalho com 13, 14 anos, meu pai trabalhando, né, de sol a sol, minha mãe também, e fui acostumado nesse trabalho. E fui para Viçosa, estudei, e meu dia é trabalho de 6 até as 10 da noite, né, mas com prazer, né, às vezes o corpo cansado, mas a mente satisfeita por fazer o que gosta, né, assim, é a paixão. O café é a grande, a gente fala, depois da família, o café é a grande paixão, porque é o que nos sustenta, o que, né, nos promove, é o que estuda os filhos, né, é o que comunica, é o que promove o desenvolvimento regional. É verdade. Né? Acho que é isso, é a paixão do café. Que bonito falar de amor, né? E falar de amor na cafeicultura. Acho que é para isso que a gente está aqui, para a gente conectar não só o papo, as histórias, a cultura, mas também essa paixão pela cafeicultura. E a gente deixa aqui a nossa gratidão pela sua história, pela sua dedicação, pelo seu desempenho, né? Manhuaçu hoje, a região Matas de Minas, eu acredito que são pessoas como você que fazem com que a nossa imagem, o nosso desenvolvimento possa ir ainda muito mais além. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, nós queremos transmitir essa honra, que nós vimos todo o processo que você está participando, que você está toda a dedicação, e nós queremos honrar você. Muito Foi obrigado. isso, Fico tá muito, bom? muito agradecido estar aqui. Foi uma honra estar com oportunidade de você. Conversando com vocês e com o público também, né? E vamos conectar, porque conexões mudam o mundo.